Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam, tá? Vamos lá? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Olha, era uma das aulas que eu mais gostava no colégio, e quem lembra, é uma aula gostosa, eu pelo menos gostava, né? E vamos falar um pouquinho para a gente entender um pouquinho o que é a cadeia alimentar. Bom, é um ciclo, na verdade, né? Deixa eu explicar para você. Quando um pássaro está vivo, né, ele come formigas. Mas quando o pássaro morre, aí as formigas comem o pássaro. As horas, queridos, e as circunstâncias podem mudar a qualquer momento, não é verdade? Por isso nós temos que entender e não desvalorizar ninguém na nossa vida, não é verdade? Porque pode ser hoje poderoso, nós podemos ser poderosos hoje, mas nós temos que nos lembrar de que o tempo é ainda mais poderoso. Vou repetir, né? Nós podemos ser muito poderosos na nossa vida, mas o tempo é mais poderoso. Por exemplo, vamos lá para a cadeia alimentar mais uma vez. Uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas apenas um fósforo pode queimar milhões de árvores. Sabe, queridos? Então é por aí que a vida funciona. A vida também é um ciclo. Dinheiro acaba, saúde acaba, envelhecemos, não é verdade? Pessoas lutam para não envelhecer, mas não adianta, vai chegar o momento. Mas o importante é de que forma envelhecemos, de que forma vamos passar por esta vida. Então, essa é a cadeia alimentar, é um ciclo, né? O sapo engole a borboleta, a cobra engole o sapo, a águia pega a cobra, né? E aí vai, né? E o homem, chega um momento também que ele definha e daqui a um tempo já não vai estar mais nesta terra, aliás, nem lembrado, né? Mas a palavra de Deus diz algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, nós vamos ver que a palavra de Deus não nos assusta com essa cadeia, com este ciclo alimentar, com esta passagem que nós temos aqui. É verdade, porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, o próprio apóstolo Paulo fala: e quando isto que é corruptível, ele fala do corpo, tá? Se revestir de incorruptibilidade, ó, e isto que é mortal, atenção, se revestir de imortalidade, então cumpriu-se a palavra que está escrita: tragada foi, sublinha aí, a morte na vitória. E ele começa aqui, entre aspas, né, fazer um deboche com a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui nesse primeiro versículo, né, que Paulo, ele não teme a morte. O Paulo não teme a passagem nesta vida, né? Enquanto pessoas e cientistas, né, lutam para ter uma vida eterna, né? Toma isso, come aquilo, vai viver mais. Um simples raio acaba com isso, um simples bater com a cabeça, né? E a palavra continua. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 também leva para mim e para você: não temas a cadeia alimentar, não temas o ciclo nesta vida. Então vamos lá? Eclesiastes 12, 7 diz uma coisa muito linda, uma palavra muito linda. Diz assim: e o pó volte à terra como era. O homem é pó e o pó vai voltar à terra, né? Mas o espírito volte a Deus que o deu. Tem promessa além deste ciclo. Tem promessa além desta vida para mim e para você. Se anime, querido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Querido, é Bíblia. 1 Tessalonicenses diz o seguinte, olha só. É uma palavra que a cadeia alimentar não vai assustar, nem eu, nem você. Porque é uma palavra também de promessa. Olha o que diz aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dormem, para que não vos entristeçais como os demais. Sublinha aí. Que não tem esperança. Tem pessoas que falam: morri, acabou, né? O gato morreu, acabou, eu morri, acabou, meu avô morreu, acabou, meu filho morreu, acabou, eu não tenho mais esperança. E quem te falou que a esperança é nesta vida? Acorda, querido, tem algo maior para você. E vamos continuar aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tem promessa, a cadeia alimentar, o ciclo nesta terra não acaba com aqueles que têm esperança. E temos também uma palavra em Mateus, capítulo 10, versículo 28, aí essa palavra, né, é muito forte, onde diz assim: não temais os que matam o corpo. Atenção,
Quem mata o corpo? Satanás. Ele mata o corpo no vício. Ele matou Pedro de cabeça para baixo. Ele matou Isaías cerrado ao meio. Satanás sempre arrumou meios de perseguir e matar os cristãos e continua até hoje querendo calar. E se você falar, você pode realmente ser morto. O seu corpo pode ser retalhado, pode ser, enfim, várias mortes aos nossos olhos naturais. Triste de ver, né? Como muitos apóstolos, Bartolomeu mesmo foi esfolado vivo. Olha que morte, né? Mas olha essa palavra: não temais Satanás, não temais que possa matar o corpo, né? E não pode matar a alma. Atenção, Satanás pode fazer o que quiser com o seu corpo. Ele fez o que ele quis com o corpo de Jó, mas ele não tocou na alma. Você está entendendo? Está entendendo, querido? Então esta é a palavra. Mas atenção, hein? Porém, atenção, vou reler aqui, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem todo o poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Quem tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo? É Satanás? Não. Ele pode tocar no corpo, mas quem tem todo o poder de dar a sentença final do corpo e da alma é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu quero fechar a palavra dizendo para você: Satanás pode queimar seu corpo, como eu já falei, ele pode matar seu corpo, mas a sua alma está sob o pleno poder de Deus. E toda a legião que eu falei para você, tá? Ele não pode tocar em você, porque a sua alma, quando você serve a Deus, ela está blindada pelo Espírito Santo de Deus. A cadeia alimentar aqui, aos olhos naturais, vai acontecer. Muitos que dizem assim: você sabe com quem você está falando? Uma hora vai estar numa sepultura e só vai sobrar ali um esqueleto muito mal. Depois ele também vai se deteriorar, porque os ossos viram cinzas. Não tem como. Mas aquele que fala com autoridade: o Senhor sabe quem eu sou? Eu sou um servo do Deus vivo. E Deus fala para você: tome uma posição, venha para a presença, porque todo o seu ouro não pode valer nada. Invista da sua alma, invista na sua alma. Esta é a palavra hoje. Invista na sua alma, invista naquilo que Deus te chamou. Não brinque com a palavra de Deus. Faça valer aquilo que Ele confiou. E quando nós podemos declarar que só o Senhor é Deus, entregar nossa vida para Ele, a cadeia alimentar acontece. O corpo volta ao pó, né? O corpo é o pó e ao pó voltará. A palavra de Deus, ela não mente, mas no entanto a alma, quando você se entrega ao Senhor, ela está blindada. E Deus está falando para você: cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. Porque não adianta. Tudo que você fizer nesta terra vai até prolongar os seus dias. Mas vai chegar um momento que eu e você e a nossa alma, vamos estar frente a frente com um Deus Todo-Poderoso. E aí sim vai haver uma sentença de morte eterna ou de vida eterna. E quem crê na vida eterna sabe que a cadeia alimentar aqui, ela passa nesta terra, mas não pode tocar naquele que tudo criou. Fique com mais esse momento de versículos que alimentam. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Família linda, pescadores de almas, graça e paz. Glórias a Deus.